algumas pessoas da imprensa argentina dão o Thiago Almada como certo, mas certo não tá, porque não tá assinado. Mas está praticamente acertado, né, Mauro César Pereira, o que seria um baita reforço do Flamengo, e aí mostra que o dinheiro está sobrando, né, Mauro? Gastar 42 milhões de euros com o Paquetá e agora 30 milhões de euros no Thiago Almada, realmente é um outro patamar de futebol desse Flamengo, Mauro. Gostei daquela faixa ontem atrás de você aí. Tá bonita a faixa ontem. Tiraram por quê, pô? Mantém a faixa, ô, Thiago. Você gostou? Foi o Vampeta botou pra me receber. Mantém a faixa, pô. Nossa. Então, não acho que está sobrando dinheiro. Na verdade, eles vão fazer um fluxo de caixa para pagar parceladamente e tudo mais. E até falta ainda acertar esses detalhes de pagamento com o Atlético de Madrid. Também faltam alguns detalhes com o jogador, mas o Flamengo está avançando, sim. Pelo que eu apurei, inclusive, o Flamengo nem está preocupado com o River Plate. Ele teme o eventual assédio de algum clube português ou russo, algum clube da Europa, por exemplo, né, que possa seduzir o jogador, mas está conseguindo avançar, não só com o jogador, mas também nas negociações com o clube espanhol para ter o Thiago Almada. A questão justamente é essa: o Flamengo vai ter que fazer um pagamento parcelado. Não sei se vai chegar a esse valor todo, 30 milhões, talvez seja menos, é um percentual dos direitos, né? Ao contrário do Paquetá, que o Flamengo adquiriu 100% dos direitos, o Flamengo vai comprar um percentual menor. Pode ser 50%, pode ser 55%, 60%, isso tudo está em negociação. Mas há uma tendência de que esse negócio aconteça, né? E no caso do Palmeiras com o Danilo, convencer o Botafogo. O Botafogo tem que vender jogador, né? Mas vai tentar tirar o maior valor possível. E também é uma questão também de negociação. O Almada, de fato, o Flamengo está avançando. Durante a Copa o negócio ficou meio que em banho-maria, é natural, o jogador estava jogando a Copa do Mundo, ele poderia ter entrado em algum jogo importante, ter se destacado, e isso aumentar a sua possibilidade de se encaixar num clube europeu de bom porte, mas a tendência, em tese, né, digamos assim, se ele sair do Atlético, é para um clube menor. Se ele ficar na Europa, né? Dificilmente ele vai sair do Atlético para um clube do mesmo tamanho ou maior. Estamos falando de um semifinalista da Liga dos Campeões, que briga sempre para chegar a fases agudas do torneio, luta também sempre ali, sonha ganhar o Campeonato Espanhol, fica ali brigando pelas primeiras posições. Então, é possível que consiga trazer o jogador de volta para o Brasil, aí, ao contrário do que foi no Botafogo, que foi um semestre, né? Ele viria para jogar algumas temporadas. Mas é uma possibilidade real, sim. E se isso acontecer, vejamos se vai sair alguém, como é que vai ser, né? Se o Flamengo tem a possibilidade de negociar algum jogador, porque vai ficar com vários jogadores para a função, né? Paquetá, Arrascaeta, Carrascal e também teria o Thiago Almada, todos podem jogar ali como meia, né? Mas alguns podem jogar pelo lado, ele pode jogar pelo lado, o Carrascal joga pelo lado também, Paquetá, então dá para compor com 2, 3 deles, mas vai sempre sobrar pelo menos um no banco, né? Ao mesmo tempo daria a opção de fazer um revezamento entre Arrascaeta, ele, por exemplo, né? O próprio Paquetá, para que possa sempre manter um nível elevado no time, contando sempre com 2 dos 3, digamos assim, na formação titular, né? Porque são muitos jogos e, evidentemente, você não consegue manter todo mundo. Mas o Flamengo já não tem a Copa do Brasil nessa temporada, é bom frisar, e vai ter um confronto difícil com o Cruzeiro. O Flamengo foi eliminado daqui a algumas semanas da Libertadores, não vai ser nada do outro mundo. O Cruzeiro é um time muito forte e pode acontecer. Amanhã está só no Brasileiro, né? Isso em algumas semanas. Mas, evidentemente, se contratar o jogador não é para 6 meses, é para alguns anos, é pensando mais no médio e longo prazo, e se acontecer, seria uma contratação realmente bem impactante. O Almada é um jogador que começou a Copa como titular, depois perdeu posição, mas eu acredito que ele deve voltar a ser convocado mais vezes, a tendência é que ele continue na seleção da Argentina, e até pode ganhar mais espaço, porque agora, depois da Copa do Mundo, me parece que é quase que imperativo que a Argentina comece um processo de renovação, né, do seu selecionado, buscando jogadores jovens. Ela é uma das sedes da Copa, né, então ela vai ter já a vaga garantida, e nas eliminatórias sul-americanas também, se tivesse que correr atrás, é muito fácil de se classificar para o Brasil, para a Argentina, especialmente. Então, acho que a tendência é a Argentina utilizar mais esse jogador e outros mais jovens com o adeus, digamos assim, daqueles mais veteranos. Né, Bruno Prado? A gente tem um Thiago Almada que está praticamente certo com o Flamengo, né? Tá muito bem encaminhado. E o Danilo, foi o que o Piperno falou ontem aqui. É um jogador que, mas o Botafogo pode não querer vender. Eu acho que ele vai forçar muito a barra, né? Para sair do Botafogo, vendo a situação que o Botafogo se encontra. O Danilo priorizaria a Europa.
Mas eu acho, e aí eu quero saber sua opinião, Bruno, que o Ancelotti prejudicou um pouco o Danilo na Copa do Mundo. Porque ele nem conseguiu mostrar, né, futebol na Copa do Mundo, ele não teve tanta chance. Eu acho que o Danilo e o Luiz Henrique foram dois jogadores que todos esperavam ver mais em campo na Copa do Mundo e que vimos pouco. Porque o Ancelotti usava muito esses caras em amistosos, em jogos ali menos importantes, e quando chegou na Copa do Mundo, eles não tiveram tanta minutagem. Ou seja, eles não ganharam tanta força no mercado. E aí tem um Thiago Almada, que para o Flamengo, maravilhoso não ter sido valorizado, porque não fez uma grande Copa do Mundo, e um Danilo que para o Palmeiras, maravilhoso também, Bruno, não ter sido valorizado, porque não ganha valor de mercado. Não tem grandes clubes europeus fazendo propostas para esses dois caras. Foi uma Copa ruim para os dois, mas positiva para os clubes, né, Bruno? E outra, você acha que o Botafogo consegue segurar o Danilo e não vendê-lo para o Palmeiras se não surgirem propostas do grande mercado europeu? Ou não? Vai ser inviável segurar também? Bom, boa tarde a todos. Acho que o Botafogo vai vender o jogador. Aí, se conseguir vender para fora por valores maiores, ok. Ou se não tiver jeito, ele vai acabar vendendo para o Palmeiras, porque é necessidade financeira mesmo, né? Hoje, o Flamengo e o Palmeiras são exceções que não precisam desesperadamente vender. Talvez tenha mais uma ou outra exceção aí, mas a grande maioria, se aparecer proposta boa para os seus jogadores, e o Danilo é um cara que, pelo jeito, o Palmeiras está disposto a pagar muito bem para ter o Danilo, ele vai vender. Se aparecer uma proposta boa por um jogador do Corinthians, ele vai vender do São Paulo, do Santos, de quase todos. E o Botafogo também está nessa. Então, o Botafogo ele vai vender o jogador. Aí, para onde vai, os valores, o Botafogo pode segurar para tentar tirar o máximo possível para ele. E é normal, né? O Botafogo tem contrato com o jogador e vai tentar. Se puder vender por... tem uma proposta de 20, se ele puder arrumar uma de 25, melhor. Ou se tem uma de 25, puder arrumar uma de 30, melhor. Se for para o exterior, talvez seja até melhor para eles do que ele ficar no futebol brasileiro. Se bem que hoje acho que o Botafogo não é um concorrente direto do Palmeiras. Foi em 2024, inclusive levou vantagem. E em 2023 também, numa campanha surpreendente, aí Palmeiras depois virou. Mas hoje não é. Tanto que o Botafogo já vendeu 2 titulares para o Palmeiras recentemente. O Marlon Freitas e agora o Alexander Barbosa. Mas no caso, o Marlon e o Alexander Barbosa não teriam propostas do exterior. O Danilo pode ter, mas seria provavelmente de um mercado, como estão falando, de Zenit, da Rússia, coisa assim. Que o Danilo, ele é um cara que já passou pelo futebol inglês e não foi mal, não foi espetacular, mas também não foi mal. Acho que ele foi ok lá no Nottingham Forest, vinha bem, aí depois teve uma lesão, ficou muito tempo fora, voltou, perdeu espaço e acabou negociado com o Botafogo. O Danilo é um jogador já de 25 anos. A Copa do Mundo, claro, poderia fazer o Danilo despertar interesse de um clube europeu, mas aí eu acho que ele teria que fazer uma grande Copa, sim, uma grande Copa mesmo. Se ele fizesse uma Copa boa, eu acho que já não despertaria esse interesse, um jogador de 25 anos. Porque o que o mercado europeu vem buscar aqui é jogador de 18, 19, 20 anos, 21, estourando. E muitas vezes até isso é um fator que não tem muito jeito, porque os times aqui são vendedores e precisam de grana. Mas é um fator que às vezes atrapalha o desenvolvimento de alguns jogadores. É uma coisa a ser analisada. A gente falou algumas vezes disso aqui durante a Copa do Mundo, em alguns programas. Tem alguns jogadores que vão para fora com 18 anos e outros já estão indo agora. Por exemplo, o Cauã Prats do Cruzeiro acabou de fazer 18 e já está indo para o Borussia Dortmund. Tem alguns jogadores que vão e são vendidos para grandes clubes, só que não são fenômenos, são bons jogadores. E esses clubes estão comprando esses jogadores de 18 anos como uma aposta, meio que assim, tem um jogador de potencial lá no Brasil, eu vou comprar antes que outro compre. Então, eu vou garantir esse jogador aqui, vou ver o que dá, senão vai vir um rival, vai vir outro time e vai comprar. Só que o cara, se não for um fenômeno, ele não vai chegar lá já jogando. O Chelsea, ele comprou o Ângelo do Santos, comprou o David Washington. O próprio Andrei Santos, que depois acabou jogando, agora vai para o Manchester United. Esses caras não chegam prontos para jogar. São bons jogadores, não são jogadores acima do normal. Então, eles são apostas. Aí, como ele não está pronto para jogar num Chelsea ou no Manchester City, quando o Grupo City compra vários desses garotos, ele começa a emprestar. E às vezes, nessa de começar a emprestar,
o garoto se perde. Às vezes ele está uma temporada num time de Portugal, aí na outra ainda não está pronto, aí na outra temporada manda ele lá para a Holanda, aí na outra temporada o Grupo City mete ele num time da Bélgica que é do Grupo City. Aconteceu isso com o Kaique, aquele atacante que era do Fluminense, agora está no Internacional. Aí se é o Chelsea, manda lá para o Estrasburgo. E aí o cara às vezes vai murchando, vai perdendo aquela coisa, vai perdendo o status de um jogador de time grande, vai rodando em time médio e pequeno. Como ele pertence a um clube grande e o pequeno não tem grana para comprar, ele acaba a cada temporada sendo emprestado por um clube e acaba se perdendo. Mas isso é uma outra coisa, é uma realidade de mercado que eu acho que não tem muito jeito, mas acho que atrapalha o desenvolvimento de alguns jogadores. Mas Danilo não é o caso. Danilo já com 25 anos, ele teria que arrebentar na Copa para gerar interesse de um time maior que o Nottingham Forest, que ele já jogou, por exemplo. Então, como isso não aconteceu, e o caso do Almada é parecido, né? O Almada está lá no Atlético de Madrid, ele só iria para um time maior que o Atlético de Madrid se ele fizesse uma grande Copa do Mundo, e no Atlético ele não foi bem, jogou uma temporada lá e não se tornou um titular absoluto. Então, são jogadores que ou vêm para cá, e aqui eles têm muito mercado, e tem 2 times que hoje têm grana para fazerem essas negociações, ou eles vão acabar rodando aí em times mais alternativos ou mercados mais alternativos no futebol europeu. No caso do Almada, ele pode também permanecer lá no Atlético e tentar brigar pelo espaço dele. Mas, como até o Piperno explicou ontem, o Atlético está no mercado, já fez algumas contratações. E para se adequar ao fair play financeiro da Liga Espanhola, que é um fair play financeiro teoricamente mais rígido, né? Sempre é rígido até certo ponto, mas ele tem que vender, né? Para comprar ele tem que vender. Então, se tem um time aqui disposto a pagar 25 milhões de euros, mais ou menos, por esse jogador, é muito provável que ele seja vendido. E no caso do Botafogo, ele também vai vender aí por necessidade financeira mesmo. Você acha que quem tem mais chance de jogar onde, Bruno? Almada no Flamengo ou Danilo no Palmeiras? É claro que a gente não sabe todos os detalhes, mas assim, é um puro palpite. E palpite junto com uma tendência do que tem sido o mercado atual. Eu acho que os dois vão jogar. Eu acho que o Almada vai jogar no Flamengo, eu acho que o Danilo vai jogar no Palmeiras. Eu acho que os dois negócios vão acabar saindo. Porque não, a não ser que o Danilo queira ir para a Rússia. Pode ser também. Mas se fosse dar um palpite, eu acho que os dois negócios vão acabar saindo. Nesse momento, né? O Flávio Prado já está aí no programa, Bruno? Não, ainda não. Nesse momento, ó, a gente tem Palmeiras com 41 pontos e 18 jogos, Flamengo com 34 pontos e 17 jogos. Ou seja, se o Flamengo ganhar o jogo que ele tem a menos contra o Mirassol no Maracanã, ele vai para 37. São 4 pontos, né, de vantagem do Palmeiras, e nesse momento são 7 pontos de vantagem. Teve até polêmica na arbitragem, né, na última rodada ali, antes da Copa do Mundo, o Flamengo reclamou muito, mas vão ser esses dois, os dois clubes que vão brigar pelo título brasileiro, né? O Flamengo já está eliminado da Copa do Brasil e tem um confronto muito mais difícil do que o Palmeiras pela Libertadores, né, Mauro César Pereira? Tem isso. O Flamengo tem agora, para mim, o adversário mais difícil dessa Libertadores depois do Palmeiras, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um time forte, o Cruzeiro tá com um treinador que agora tá emplacando nesse Cruzeiro, que é o Arthur Jorge. Aí, Mauro, tem aquele negócio, um Flamengo com mais chances de focar no brasileiro do que o Palmeiras, porque o Palmeiras ainda tem a Copa do Brasil. Pode ser uma vantagem isso pro Flamengo. E outra, ter um adversário mais difícil em Libertadores pode pesar muito também, Mauro, para essa disputa agora, que vai ser a de todo ano, porque algumas pessoas dizem, o Flamengo quer ser o Bayern de Munique do Brasil. Só que o Palmeiras também é. É isso que eu falo. O Palmeiras já tá com um timaço e agora tá atrás do Danilo. Eu não vejo diferença dos dois hoje de verdade, porque tem muito aquilo, o Flamengo quer ser o Bayern. Tá bom. O Palmeiras também. E tá na cara que, de novo, vão ser os dois brigando por esse título brasileiro, sendo que o Palmeiras ainda tem a Copa do Brasil pela frente e um grupo bem mais fácil pela Libertadores, Mauro. No caso do Flamengo, assim, o Flamengo não tem mais como perder ponto nessas próximas rodadas e tem que procurar vencer todos os jogos e esperar o Palmeiras tropeçar. Tem um jogo atrasado, tem um risco desse jogo cair numa data FIFA, todo desfalcado.
Ainda tem isso, o jogo com o Mirassol. O jogo do primeiro turno adiado por conta lá de trás, né? O Flamengo jogando Recopa, aquela coisa toda, né, de jogos. Então, o Flamengo não tem escolha nesse momento, né? O Palmeiras, nos últimos 5 jogos, ele empatou 3 e venceu 2, sendo que o último venceu com uma questão muito, no mínimo, controversa, para dizer o mínimo, né? Aquela anulação de gol lá da Chapecoense antes da Copa do Mundo. Vejamos como vai voltar o Palmeiras, né? Se vai continuar tropeçando, perde pouco, mas empata, né? Quando empata muito, perde pontos também. O Flamengo não pode se dar mais esse luxo, ele tem que vencer os jogos. Ele vai ter uma certa folga nas semanas de Copa do Brasil, de fato. Vai ter um período agora, inclusive, vai ter jogo de final de semana no final de Copa do Brasil. Ele vai ficar aí uns 8 dias sem jogar. Isso pode ser bom, claro, né? Para recuperar jogadores, alguns voltando de lesão, para o técnico treinar com todo mundo, que ele ficou treinando um time muito desfalcado durante a Copa. Ele trabalhou com jogadores, mas com o time desfalcado. E hoje também estará desfalcado, né? De alguns atletas, né? E, por exemplo, Rascaeta vai estar hoje no banco. Dificilmente vai ser escalado de saída, não joga há muito tempo, não joga desde abril, né? Vai fazer 3 meses, né? Que ele não joga. Foi dia da lesão dele, foi 29 de abril lá em La Plata contra os Estudiantes pela Copa Libertadores da América. Então a tendência é que ele fique no banco. Mas é isso, acho que vamos chegar algumas semanas que de fato o Flamengo vai ter uma folguinha, né? Para poder se preparar melhor para os Jogos do Brasileiro e para esses confrontos com o Cruzeiro, que serão em agosto, primeiro em Belo Horizonte, depois no Rio de Janeiro, pela Libertadores. Aí pode ser que nessa semana o Flamengo de fato tenha algum tipo de vantagem por estar fora da Copa do Brasil, né? No caso, vantagem não por estar eliminado, porque queria estar eliminado, claro que não, mas por poder ter um tempo maior para trabalhar. Falando dos jogos, né, de hoje, de Palmeiras e Flamengo, nessa briga aí dos dois, né, já ali no topo da tabela, o Palmeiras vai para Curitiba, né? Ele vai enfrentar o Curitiba, terminou, né, a primeira parte desse Brasileirão, como a gente disse, na liderança, com 41 pontos, em 18 jogos. E tendo aí 7 de vantagem